Ainda na última faixa de escuridão da madrugada, antes que o sol tocasse a costa norte da Venezuela, um alerta inesperado rompeu a rotina dos operadores da estação de vigilância aérea instalada no estado de Vargas, próxima ao litoral do Mar do Caribe. Os controladores identificaram no radar um sinal incomum, um ponto isolado, sem registro de plano de voo, deslocando-se a partir da fronteira marítima em direção ao interior venezuelano. A ausência de transponder ativo, procedimento básico em qualquer voo regular, chamou atenção imediatamente. A possibilidade de falha do radar foi descartada rapidamente. O eco apresentava trajetória estável, altitude constante e velocidade compatível com aeronaves leves utilizadas tanto por civis quanto por grupos clandestinos que, historicamente, operam entre as Guianas, Colômbia e Venezuela. Com isso, a situação passou a ser tratada como violação real do espaço aéreo venezuelano. As tentativas de estabelecer contato ocorreram pelos protocolos padrão, mensagens de advertência transmitidas em espanhol e inglês, além do uso das frequências internacionais de emergência. Nenhuma resposta veio do intruso. O comportamento reforçou o pior cenário. Tratava-se de um Cessna 210, cruzando o Caribe venezuelano sem autorização, uma prática associada há anos a rotas usadas por narcotraficantes e por grupos que tentam escapar da vigilância dos radares instalados nos arredores de Caracas, Barcelona e Maracaibo. Com o protocolo de interceptação ativado, o Comando de Defesa Aeroespacial ordenou a decolagem imediata de um caça F-16, com base na região de Barcelona, no estado de Anzoátegui. A aeronave venezuelana alcançou rapidamente o Cessna, que mantinha curso direto para o interior, sem qualquer tentativa de desvio, identificação ou pouso forçado. Segundo oficiais que acompanharam a operação, a tripulação do intruso ignorou todas as advertências visuais e sonoras. Último passo antes do uso de força letal. A autorização final foi emitida após confirmação de que não havia comunicação possível. A aeronave não identificada foi derrubada sobre uma área despovoada do estado de Sucre, evitando riscos às cidades próximas como Cumaná e Carúpano. Não houve sobreviventes. Para Caracas, o episódio não foi tratado como acidente, mas como incursão deliberada num momento de alta sensibilidade regional. O abate ocorreu justamente quando o Caribe atravessa um dos períodos mais tensos desde a década de 90, quando crises envolvendo Cuba, Colômbia e Estados Unidos colocaram a região em alerta. Desde janeiro, Washington expandiu de forma incomum suas operações militares entre Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Trinidad e Tobago, reposicionando destroyer, aeronaves de patrulha marítima, P-8 Poseidon, destacamentos de fuzileiros navais e equipes de operações especiais. Esse deslocamento integra oficialmente a operação antidrogas chamada Lança do Sul, mas diplomatas latino-americanos apontam que o volume de tropas ultrapassa parâmetros típicos de ações contra o narcotráfico. Ao mesmo tempo, o Serviço de Inteligência venezuelano e órgãos civis de monitoramento detectaram aumento expressivo de aviões leves operando sem registro, muitos partindo de pistas improvisadas na Colômbia e na região do Rio Meta, ou vindos do Suriname, país frequentemente citado como rota alternativa de grupos ilícitos. Esses movimentos reforçam a percepção de que a Venezuela se tornou um corredor disputado por organizações que tentam evitar o cerco norte-americano. A resposta imediata do F-16 venezuelano, armado com o canhão rotativo M60-I1, demonstrou a capacidade de reação do sistema de defesa de Caracas, que mantém vigilância constante desde 2020, quando uma série de aeronaves clandestinas passou a ser abatida em estados fronteiriços, como Apure e Zulia. Para o Ministério da Defesa venezuelano, qualquer aeronave sem identificação representa risco real, seja por possível ligação com redes criminosas, seja por servir, eventualmente, como teste para medir o tempo de resposta do Comando Aeroespacial Bolivariano. Mas o contexto maior torna o episódio ainda mais relevante. Relatórios de centros independentes situados em Bogotá e Miami estimam que cerca de 15 mil militares norte-americanos estão atualmente distribuídos por bases avançadas
avançadas no Caribe, incluindo instalações em Curaçao, Aruba e a base naval de Guantánamo, em Cuba. Esses deslocamentos ocorrem paralelamente a declarações recentes feitas pelo governo dos Estados Unidos durante voos presidenciais, indicando que decisões estratégicas sobre a Venezuela já teriam sido tomadas, embora nenhuma tenha sido divulgada oficialmente. Para Caracas, sinaliza que pressões diplomáticas e militares adicionais podem estar próximas. Diante desse cenário, cada violação aérea ganha peso político imediato. Para autoridades venezuelanas, o abate do Cessna serve como demonstração de que o país não tolerará incursões, independentemente de origem ou alegação. Em pronunciamentos recentes, o governo reforçou que seu sistema de vigilância opera em regime contínuo, combinando radares de longo alcance adquiridos da Rússia, aeronaves de patrulha de origem norte-americana, remanescentes de contratos antigos, sensores terrestres e equipes de interceptação distribuídas em turnos rotativos. Analistas de segurança da região também destacam que o Caribe vive seu momento mais volátil desde o início dos anos 2000, quando a presença militar dos Estados Unidos aumentou durante operações no Golfo do México e na Colômbia. Hoje, a combinação de navios lança-mísseis, aeronaves estratégicas e tensões políticas cria um ambiente em que qualquer incidente pode ser interpretado como provocação ou resposta antecipada. A derrubada do Cessna 210, analisada à luz do ambiente regional atual, passou rapidamente a ser interpretada por especialistas internacionais como um gesto calculado da Venezuela para reafirmar soberania plena sobre seu espaço aéreo. Para analistas sediados em Bogotá, Brasília, Miami e Cidade do México, a operação demonstra que Caracas pretende mostrar aos atores externos, estatais e não estatais, que dispõe de mecanismos de resposta imediata e que não permitirá brechas que possam ser exploradas em cenários de tensão crescente. A ação foi descrita por militares venezuelanos como uma intervenção cirúrgica, acompanhamento preciso desde o primeiro eco no radar, uso de apenas uma aeronave interceptadora, destruição controlada do alvo e queda em área isolada. O objetivo era claro: neutralizar o risco sem permitir que o incidente se tornasse munição para acusações de uso excessivo da força ou para um incidente diplomático. Observadores independentes ressaltam que esse tipo de resposta está alinhado com a doutrina adotada pela Venezuela desde 2020, quando o governo intensificou a política de tolerância zero contra aeronaves clandestinas ligadas ao narcotráfico e a operações de inteligência encoberta. Para especialistas em segurança aérea, o recado enviado é que a Venezuela manterá firmeza, mesmo diante de um cenário onde a presença militar estrangeira se expande de forma incomum no Caribe. Paralelamente, os Estados Unidos ampliam sua atuação no arquipélago caribenho, em proporções que não eram vistas desde o início da década de 2000. Destroyers equipados com sistemas Aegis, navios de assalto anfíbio, patrulhas marítimas, P-8 Poseidon e unidades das forças especiais passaram a circular com maior frequência nas rotas próximas ao litoral venezuelano, especialmente ao norte das ilhas de Aruba e Curaçao, onde Washington mantém instalações de apoio logístico há anos. Essa movimentação, oficialmente vinculada à Operação Antidrogas Lança do Sul, é interpretada por governos regionais como demonstração de pressão geopolítica em uma área onde disputas estratégicas, historicamente, se sobrepõem ao discurso de combate ao crime transnacional. Diante desse cenário, Caracas intensificou seus esquemas de vigilância aérea. Bases situadas em Barcelona, Barquisimeto e Maracaibo agora operam com turnos reforçados, enquanto radares de longo alcance de tecnologia russa e chinesa permanecem ligados continuamente para identificar qualquer irregularidade no espaço aéreo. Militares venezuelanos ressaltam que, com a multiplicação de atores externos na região, Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos e, ocasionalmente, França, cada sobrevoo não identificado deve ser tratado desde o início como potencial ameaça, mesmo que posteriormente se revele uma aeronave ligada ao tráfico ou a atividades
clandestinas. Em termos diplomáticos, a mensagem transmitida por Caracas não deixa margens para interpretações ambíguas. Qualquer aeronave que cruzar suas fronteiras sem autorização, independentemente da altitude, rota ou tipo de missão, será confrontada de forma imediata e proporcional. Para especialistas em relações internacionais, essa postura reflete a percepção venezuelana de que o Caribe entrou em uma fase decisiva, onde pequenos incidentes podem servir de gatilho para disputas mais amplas entre potências regionais. Cada movimento, seja de um barco de patrulha, de um drone de reconhecimento, de uma aeronave leve ou de um grande navio militar, passa a carregar valor simbólico e estratégico. Assim, a derrubada do Cessna não é vista apenas como um episódio isolado, mas como parte de um panorama maior, no qual a Venezuela tenta equilibrar firmeza militar, controle territorial e cautela diplomática para evitar que o ambiente, já saturado de tensões, ultrapasse o ponto de ruptura. Nesse tabuleiro complexo, tanto Caracas quanto Washington sabem que qualquer erro de cálculo pode transformar um incidente pontual em um desdobramento de grande escala, motivo pelo qual cada ação é cuidadosamente observada por capitais de toda a região.